Boa tarde, que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine a todos e que todos sejamos guardados junto dele, em paz. Eu agradeço o convite para participar desse primeiro fórum. Parabenizo a vocês, os heróis da resistência, para estarem aqui até agora. E vamos conversar um pouco. 60 minutos, mas para não parecer tão grande, fica 1 hora. E a gente conversa um pouquinho. Eu estou um pouco preocupado, porque depois que eu ouvi o Saulo, ele falou aqui do instinto e da inteligência, e quando ele falou do instinto, ele deu exemplo que a girafa não sofre de obesidade, do leão. Então eu estou me olhando e percebendo que de instinto eu não estou tendo nada. Comecei a ficar preocupado, eu tenho que ser mais instintivo, para ver se eu melhoro aqui essa posição fatness para fitness. Vamos ver se eu consigo com o passar do tempo. E parabenizar o pessoal que organiza e que coordena esse evento. Leon Denis é um filósofo da doutrina espírita e, de certa forma, eu tenho um certo contato com o nome, pois o meu irmão, nós somos 8 irmãos, 3 já desencarnaram, e somos 8 irmãos, e o primeiro dos meus irmãos, o mais velho, se chamava Leon Denis, e o segundo Eurípides. Aí depois minha mãe mudou um pouco o rumo e foi para Marias, né? 3 Marias e um José, e um Sebastião e o Simão. Mas esse primeiro irmão, nascido na década de 40 e desencarnou ainda criança, então guardo lembranças de minha mãe falar dele, ela o chamava por Leon Denis, e assim eu conheci de nome. E mais tarde, criança, mas um pouco mais tarde, é que eu vim saber que era Leon Denis e quem era Leon Denis. E então foi assim uma grata surpresa, porque meu avô era espírita e ele que havia, de certa forma, influenciado a minha mãe, que era católica, apostólica, romana e mais alguma coisa, se tivesse, ela também seria. E ele era, então, tio da minha mãe, pai do meu pai, tio da minha mãe, a mãe da minha mãe, irmão do pai do meu pai, e aí resolveu tudo. E Leon Denis. Então, fico feliz de poder participar, né? E disse ao Saulo que eu preciso estudar um pouco mais Leon Denis, porque depois da palestra dele eu vi que eu não sei nada, mas absolutamente nada, sobre esse grande filósofo, né, da doutrina espírita. E a proposta de conversar sobre o Evangelho como um roteiro de luz para a nossa evolução. Isso nos remete ao livro de Leon Denis, o Cristianismo e o Espiritismo, embora ali ele opte em fazer mais um estudo historiográfico e, de certa forma, exegético do Evangelho. Mas nos leva ao prefácio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando diz, no 2º parágrafo, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. É um parágrafo belíssimo. A doutrina espírita se nos chega como, de fato, abrindo, clareando as trevas dessa ignorância que nós vivíamos. Ela gera uma confusão para aquele que busca, por caminhos da prepotência intelectual, conhecer a realidade espiritual. Tal qual Jesus havia dito: graças te dou, ó Pai, que escondestes tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes. Pois a doutrina espírita ela não é para uma intelectude vazia, ela é para uma reflexão existencial. E para isso não precisamos galgar nenhum posto na intelectualidade da academia. Basta que olhemos para nós mesmos e busquemos no nosso íntimo aquela existência de Deus.
E aí nós entendemos a nossa realidade, nós entendemos a nossa vida. Diz lá para também glorificar os justos, no sentido de mostrar que há um caminho para essa glorificação, que o senso de justiça está um pouco distante do que nós achamos que seja justiça. E que esse glorificar os justos era a sequência do nosso processo evolutivo, do nosso processo de aprendizagem. Olhando-nos para nós, criados em espírito ainda simples e ignorantes, ficamos complexos, mas ainda ignorantes. Ignoramos muitas coisas. Ignoramos muito, vivemos atabalhoadamente, vivemos correndo em busca de não sabemos o quê. Temos um ditado nosso, mineiro, que diz que o homem nasce, cresce, corre, corre, fica velho e morre. Ele não vive. Somos da ignorância de Marta e deixamos de lado a sapiência de Maria. Então precisamos ainda de refletir muito. E o roteiro para isso, como vemos lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, é o Cristo. Quando se pergunta aos benfeitores espirituais qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade, a resposta veio em uma palavra só: Jesus. Esse é o nosso modelo, esse é o nosso guia. E nós o temos conhecido pelos evangelhos, pelas informações que os Espíritos nos trazem, advindas das situações contidas nos evangelhos. Então o evangelho é o nosso ponto de referência, de tal forma que Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, já no primeiro parágrafo, ele escreve que as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas, os milagres, as predições e o ensino moral. E diz ele que dessas 5, as 4 primeiras sempre foram e serão motivos de controvérsias. Mas a última, a moral, diz ele, essa é inatacável. Essa resume toda a estrutura do Cristo. Pensemos nas 4 primeiras. Os atos comuns da vida do Cristo. Essas 4 que Kardec diz que são controversas. Então diz ele, atos comuns da vida do Cristo. Jesus nasceu em Belém, dizem, e outros dizem Jesus nasceu em Nazaré. Os que dizem que nasceu em Belém provam no Evangelho de Lucas. Os que dizem que nasceu em Nazaré provam no Evangelho de Lucas. Controvérsias. Os que dizem que nasceu em Belém provam no Evangelho de Mateus. E os que dizem que nasceu em Nazaré provam no Evangelho de Mateus. Atos comuns, Jesus teve irmãos. Não teve, eram parentes. A palavra irmão significava parente, mas também significava irmãos. Então dizem uns que eram irmãos, no sentido consanguíneo da palavra, outros dizem não, era parente, não no sentido direto da consanguinidade paterna e materna. Controvérsias. Então são atos comuns da vida do Cristo, onde nasceu, com quem viveu, de onde veio. Ele disse as palavras que serviram para estabelecimento dos dogmas. Diz Jesus, meu Pai e eu somos um. E aí disseram alguns que Jesus era Deus. Porque ele havia dito, meu Pai e eu somos um. E outros disseram, não, mas isso é simbólico. Ele quis dizer que ele está em sintonia com o Criador. Não, ele quis dizer que ele era Deus. E aí dizem os outros, não, mas se ele disse que era Deus por essa frase, então os apóstolos também eram Deus. Não, os apóstolos não, sim, porque Jesus disse, eu estou em vós, vós estáis em mim, nós somos um no Pai. Não, mas nesse caso é simbólico. Bom, mas se é simbólico nesse, também tem que ser simbólico no outro. Vejam, controvérsias. Porque são palavras estabelecidas para interpretações. Os milagres, Jesus derrogou leis naturais.
leis que são imutáveis, como nos diz a questão 615 do Livro dos Espíritos, as leis de Deus são imutáveis, eles respondem sim, imutáveis e eternas, quanto o próprio Criador. Então não se muda as leis de Deus, a lei natural é da lei de Deus, as leis físicas são da lei de Deus. E Jesus então, dizem, ele derrogou essas leis. Não, mas ele também disse, eu não vim destruir a lei, mas dar o seu cumprimento, e aí estendia-se a leis morais, as leis mosaicas e as leis naturais. Não, mas nesse caso ele abriu um espaço e derrogou as leis. Mas se ele derroga as leis, Deus não tem estabilidade, porque suas leis então são instáveis, e sendo instáveis não pode advir daquele que é estável. Se ele é imutável, tudo que ele faz caminha para a imutabilidade. Vejam, controvérsia. As predições. Jesus previu o fim dos tempos. Não, não previu. Previu, isso está lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Ele escreveu, Mateus, que Jesus havia dito que haverá guerras, quando no final dos tempos haverá guerras, rumores de guerras, nações contra nações, terremotos, filhos contra pais. Não, mas ele também escreveu, mas ainda não é o fim. Não, mas depois Mateus escreveu que Jesus disse, mas quando este evangelho do reino estiver espalhado sobre toda a terra, então chegará ao fim. Bom, mas se o evangelho está espalhado sobre toda a terra, aí é que não tem fim mesmo. Por que vai ter fim se está todo mundo bom? Controverso. Mas quando ele dizia, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nisto vós todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Prova de amor maior não há do que aquele que dá a vida pelo seu semelhante. Já não mais vos chamo servo, porque o servo não sabe aquilo que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Vós sereis chamados meus amigos se fizerdes o que vos oriento. Nada disso é controverso. Isso é objetivo, é claro. E é isso que Kardec então chamou de moral. Que ele diz então inatacável. E sob a sombra dessa árvore, diz ele, é que estabeleceremos os nossos ensinos. E aí ele discorre no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele busca o elemento moral, não moralista. Porque os ensinos do Cristo não eram moralistas. Eles não eram para serem impostos. Ele era moralizante, mas não moralista. Dizia ele, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Aquele que quiser. Da mesma forma, Kardec escreve sobre o Espiritismo. Diz ele, o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Ele quer ser aceito livremente, por força das ideias e das convicções. Está lá no capítulo A Constituição do Espiritismo, lá no livro Obras Póstumas. Mostrando-nos que não há elemento moralista, uma moral imposta, mas uma moral construída, refletida e desenvolvida por cada pessoa. À medida que toma conhecimento, acesso aos ensinos e reflete sobre eles e percebe que há caminhos outros que nos fazem crescer, diferentemente de muitos, que muitos gostam de trilhar. É o que Jesus chamava de a porta estreita. É o que ele chamava de largo é o caminho que conduz à perdição. Ele usava elementos simbólicos para dizer que muitas vezes dificuldades são meios de acesso, porque nos faz crescer, nos faz refletir sobre os atos, porque as dificuldades nada mais são do que consequências. E olhando como consequências, entendemos a causa, e buscando a causa, mudamos a atitude, e mudando a atitude, mudando as consequências. Esse é o reflexo moral. E não imposto. Há que se fazer, não há que se fazer. Como o apóstolo Paulo bem entendeu e aos Coríntios disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica, dizia o apóstolo. Entendendo claro que temos o livre-arbítrio como uma das potências da alma, aqui bem dito pelo Saulo, lá do livro O Problema do Ser e do Destino. Reticência, e por enquanto, e da dor.
até a outra edição, para a gente ver. Mas vejam, esse é o aspecto moral. É isso que Kardec colocou que é inatacável. E sob essa sombra ou sobre essa base é que edificamos o conceito nosso de existência. Mas é preciso entender esses 5 elementos, talvez dividindo para fins didáticos em 2 situações. Quando olhamos o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, nós encontramos a partir do versículo 13, uma passagem intitulada A Confissão de Pedro. Nessa passagem diz que Jesus saiu com seus discípulos de Cafarnaum e foi até Cesareia de Filipo, ao norte. Uma região mais elevada em termos de altitude, uma região de clima ameno, brisas, e fora daquele balbúrdio de Cafarnaum. Ele sai com seus discípulos e, cronologicamente, isso deve ter acontecido mais ou menos depois de 2 anos, ou entre 2 anos, que ele estava pregando. Ele sai com seus discípulos e lá em Cesareia de Filipo, a cidade de Cesareia, em homenagem a César, Filipo erigida por Filipo, para distinguir as 2 Cesareias, a marítima, que ficava o porto de Jope, essa outra era chamada Cesareia de Filipo. E ali em Cesareia de Filipo, Jesus faz 2 perguntas aos seus discípulos. Mais ou menos depois de 2 anos que ele pregava, ele pergunta aos discípulos: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Em outras palavras, o que andam falando a meu respeito? Talvez lá no Rio de Janeiro, como o Saulo bem disse, essa pergunta tivesse replicado. Mas vejam, que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E diz o texto, que os discípulos responderam: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, ou um dos profetas ressuscitado. Vejam, o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Em outras palavras, ninguém sabe. Uns dizem que tu és Elias, Jeremias, João Batista, ou algum dos outros profetas. Em outras palavras, Senhor, ninguém está sabendo quem o Senhor é. E ele volta para os discípulos e faz uma segunda pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Ele não quer mais saber a opinião dos outros. Ele quer saber a opinião daqueles que privavam da vida com Jesus. Daqueles que o seguiam, tanto apóstolos quanto outros discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? E diz o texto que Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, em resposta, diz a Pedro: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi nem a carne e nem o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. A resposta de Pedro poderia ter sido: tu és Jesus, filho de José, filho de Maria, nascido em Nazaré, Belém, que tinha ou não tinha irmãos. Mas a resposta de Pedro foi: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Cristo, do grego, Christos, significa ungido, esperado, mensageiro. Cristo não era um sobrenome, Cristo era um título, o mesmo que os hebreus lhe davam de Mexialá, Messias, que significa ungido, esperado, mensageiro. Então ele era Jesus, o Cristo, o ungido, o esperado, o mensageiro. Cristo não era seu sobrenome. Seu sobrenome seria Bar Yosef, ou Ben Yosef, se é hebraico ou aramaico. Ou seja, o sobrenome seria o nome do Pai, para todos. Como ele se refere a Pedro, Bar Jonas, que era o sobrenome de Pedro, Simão Bar Jonas, filho de Jonas, era o seu sobrenome. Mas Pedro não diz isso. Pedro diz: tu és o Cristo,
Ele não diz que era Jesus. E há diferença nessas duas observações. Jesus, um ser histórico, que nasceu numa data, viveu na carne num período e desencarnou num período, numa data. Cristo é o mesmo. Porém, quando se fala Cristo, se refere a alguém, ou melhor, se refere a um ser que não tem data de nascimento e não tem data de desencarne. Cristo é o mesmo Jesus, não são duas pessoas diferentes. Mas quando se fala Cristo, se fala na mensagem. E a mensagem do Cristo, ela é atemporal. Ela não tem um tempo determinado, é para quaisquer tempos. E Pedro então diz, tu és o Cristo. Pedro ali fazia alusão aos ensinos que ele havia trazido. Fazia alusão a um ser que continuaria existindo, quando em outro momento Jesus dizia, é necessário que eu vá. E Pedro pergunta a ele, Senhor, se tu fores, com quem ficaremos? Pois se só tu tens as palavras de vida, se só tu tens as palavras de vida eterna. São essas palavras de vida eterna que simbolizam o título Cristo. E essa foi a resposta dada por Pedro. Ele foi além, ele divisou a historiografia do Cristo. Ele foi além desse aspecto. Ele foi além dos atos comuns da vida do Cristo. Ele foi além dos milagres. Ele foi além das palavras que serviram para estabelecimento de dogmas. Ele foi além das profecias. Ele foi na moral. Ele saca a moral e nada dos outros elementos. E em resposta, o Cristo diz a ele, bem-aventurado és tu, e não o chama pelo apelido, já que Pedro era um apelido, Kéfos, rocha, já que era um apelido. Bem-aventurado és tu, filho de Jonas. Ele não o chama pelo nome, ele o chama pelo sobrenome. Ele o chama pela sua essência, a sua natureza, a sua origem. Ele vai ao âmago, porque ali era um momento sério, solene, porque ali estava havendo uma revelação. Tu és o Cristo. E ele diz, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi nem a carne e nem o sangue que tu revelou tais coisas. Ou seja, não veio de você, Pedro. Não foi nem a carne nem o sangue, não foi você. Mas, diz ele, meu Pai que está nos céus. Ou seja, você falou por inspiração divina. Não veio de você. Veja, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi nem a carne e nem o sangue que tu revelou tais coisas. Mas meu Pai que está nos céus. E aí depois ele o chama por apelido. Te digo mais, tu és Kéfos. E sobre essa Kéfas, ele usa duas palavras, Kéfos e Kéfas. Kéfos significa rocha, Kéfas significa pedra. Ele diz, tu és uma rocha, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Em outras palavras, a tua revelação é a base da minha igreja. Ou seja, sobre o Cristo se edifica a eclésia. Sobre essa pedra edificarei a minha eclésia. Não sobre pessoas, não sobre a rocha, não sobre Kéfos, mas sobre Kéfas. E Pedro, entendendo bem isso, escreve na sua primeira epístola, eu sou rocha e pedra de tropeço. O Cristo é a pedra angular. Sobre essa revelação, sobre o Cristo, e diz mais, e as portas do inferno, sobre ela não prevalecerão. E na mesma passagem, para corroborar, na mesma passagem, diz o evangelista, e Jesus começou, a partir de então, começou Jesus a dizer aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém
padecer dos anciãos, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. A partir de então, a partir daquele momento que as pessoas disseram, não sabemos quem é. Porque a resposta foi, uns dizem que tu és Elias, João Batista, Jeremias. Cristo muda o seu caminho. Como que num segundo plano, já que ninguém havia entendido, outro caminho. E diz, a partir de então, o evangelista, a partir daquele momento, começou Jesus a dizer que convinha ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Até aquele momento, nada ele dizia a respeito. E Pedro, diz o texto, tomando Jesus de lado, começa a repreendê-lo. É Pedro mesmo, né? Começa a repreendê-lo dizendo, de modo nenhum deixaremos que tais coisas te aconteçam. E Jesus, virando-se para Pedro, diz, afasta-te de mim, Satanás, pois me é motivo de escândalo. O mesmo Pedro que disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, no final da passagem diz o Cristo, afasta-te de mim, Satanás. Não é sobre pessoas que a eclésia se edifica, pessoas são volúveis, pessoas estamos em processo de aprendizado, erramos, acertamos, mesmo aquelas que entendemos como incólumes. Sobre isso, abrindo um parêntese, Dona Joana de Ângeles escreve no livro Momentos de Consciência, não elejas para ti homem modelo, pois os homens são falíveis. Eu vou abrir um parêntese dentro desse parêntese. Homens no sentido de pessoas, porque mulheres também são falíveis. Não elejas para ti homem modelo, pois os homens são falíveis, e a queda desse modelo não pode representar para ti um desestímulo para a vida. Quantas vezes nós nos calçamos em pessoas e depois dizemos que nos decepcionamos, porque nos calçamos em pessoas. E ali Pedro mostrou que era uma pessoa. Bem-aventurado és tu, afasta-te de mim, Satanás. Mas o Cristo, o Filho de Deus vivo, é a pedra angular de todo esse movimento, de toda a estrutura, que passou a ser chamada em Antioquia, conforme grafa Lucas no Atos dos Apóstolos. Os seguidores desse Jesus, de Jesus, melhor dizendo, esse desse desaparece, cristãos. A partir de então, foi Antioquia que passaram a ser chamados cristãos, seguidores da mensagem do Cristo. Não que não precisemos conhecer a historiografia, mas conhecê-la para nos perdermos nela e não entender a beleza das palavras de vida eterna, melhor que fiquemos em busca das palavras de vida eterna. Que deixemos então as controvérsias, ou as palavras controversas, e vamos para as palavras que nos indicam o caminho. Quando Cristo dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como bem cantada aqui nessa música, penúltima cantada, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele dizia, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse por mim não é o historiográfico, esse por mim são as suas mensagens, são as suas palavras. Porque há pessoas que nunca conheceram o Jesus histórico, mas vivenciaram seus ensinos. Porque os seus ensinos são universais. Porque são a expressão das palavras do Criador. São eternas e imutáveis. E há aqueles que a acessaram por outros caminhos que não fossem o conhecimento historiográfico de Jesus. E esses vão ao Pai. Porque seguem ao Cristo. Então não é na historiografia que nós entenderemos o destino, a origem e a permanência aqui, mas nas mensagens do Cristo. E nessa expressão, diz ele, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele não diz, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ele diz, ninguém vem. Simão, é a mesma coisa? Não é. Quando eu digo vai, eu fico, o outro vai. Quando eu digo vem, é porque eu já estou e o outro vem. E ele não disse ninguém vai, ele disse ninguém vem, porque ele já estava no Pai.
Em outras palavras, podem seguir esse caminho porque eu conheço, eu já passei por ele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O por mim, Cristo. Volto a dizer, as mesmas pessoas. Jesus e Cristo não são duas pessoas distintas, é uma só. Mas o mensageiro, a feição mensageiro, essa nunca morreu. Sequer desencarnou, se assim quiserem. Porque essa continua. São palavras de vida eterna. Esse é o Cristo. Esse é o que está na questão 625, chamado Jesus. Leia-se o Cristo. A mensagem. É isso que encontramos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem que está no item 5, o advento do Espírito de verdade. E diz o texto, que é uma página inteira, que não vou, óbvio, recitá-la, mas diz lá, venho como outrora, aos filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Veja uma frase. Venho como outrora, em outras palavras, venho de novo. Venho como outrora, aos filhos desgarrados de Israel, que Jesus chamava-os de as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como está no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, ao tratar da passagem da mulher cananeia. Eu não vim senão as ovelhas desgarradas da casa de Israel. E lá diz o texto, então, venho como outrora aos filhos desgarrados da casa de Israel, trazer a verdade. E olhamos quando Cristo diz, e a minha palavra é a verdade. Trazer a verdade e dissipar as trevas. O Espiritismo, como no passado a minha palavra, deve lembrar aos homens que acima deles reina o Deus justo, o Deus bom, que faz germinar as plantas e crescer as ondas. E a passagem segue, que vocês lerão em casa. Vejam, trazendo-nos a ideia de que as palavras não mudam. Os entendimentos, sim, as palavras não. Aquilo que nos é trazido hoje pela doutrina espírita não difere daquilo que foi trazido pelo Cristo. Porque se trata da verdade. A minha palavra é a verdade, dizia o Cristo. E grafa o evangelista João, no versículo 32 do capítulo 8 do Evangelho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Livres das amarras do egoísmo, do personalismo, do achismo, do materialismo. Porque acima de nós, conforme a mensagem, reina o Deus justo e o Deus bom, que faz germinar as plantas, ou seja, que tudo cria. E essas palavras do Cristo, o evangelista João muito bem entendeu. Ao usar de uma forma, uma figura de linguagem belíssima, dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Entendendo bem, verbo, logos, palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava em Deus, a palavra era Deus. E aí precisamos de um pequeno exercício da nossa língua portuguesa, da matriz latina. Usando o verbo ser, esse verbo de ligação. Quando utilizado o verbo, a palavra que sucede-o é sempre um predicativo do sujeito, ou seja, é uma qualidade. Então, quando dizia o verbo era Deus, era na função sintática, verbo é o substantivo. E Deus é o predicativo desse substantivo, ou seja, o verbo era divino.
Isso é a base da nossa análise, da nossa análise sintática, as funções dessas palavras. E a função nessa frase não era o verbo, era Deus, no sentido que um e outro eram as mesmas coisas. Ali, verbo era o sujeito da frase. E o predicativo do sujeito é o Deus. Ali, Deus é o predicativo, ou seja, a palavra era divina. Estava com Deus, era divina. E diz o evangelista ainda, tudo que foi feito por causa do verbo, por causa da palavra. Quando ele assim diz, ele nos remete ao Gênesis bíblico, que antes de cada criação, na parábola da criação, a criação é precedida de uma palavra. E Deus disse, haja luz. E Deus disse, germine as plantas. E Deus disse, ou seja, tudo que foi feito por causa do verbo, ou seja, a palavra tudo cria. E nós muitas vezes usamos-la para destruir. E a palavra só teria uma função, construir. Tudo que foi feito por causa do verbo. E o verbo se fez carne. A palavra se encarna e habitou entre os homens. Ou seja, esses ensinos aqui chegaram. E o Cristo é esse mensageiro que nos disse, eu não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porque ele era o Cristo. E esses são os ensinos que nortearam Kardec a estruturar o Evangelho segundo o Espiritismo. Que, erroneamente, alguns dizem é o Evangelho dos Espíritas. Não. O Evangelho dos Espíritas são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho segundo o Espiritismo, poderíamos apenas didaticamente, a uma exegese, ou seja, uma forma de interpretar aquelas palavras que estão nos evangelhos. O evangelho segundo o entendimento dos Espíritos. E é por isso que temos ali as passagens, comentários de Kardec e as instruções dos Espíritos, que são os intérpretes dessas palavras de vida eterna, que nos trazem situações exemplificativas. É o evangelho em essência, é o Cristo em essência. E quando nos coloca a ideia de ser um roteiro de luz para a evolução, pensemos num processo evolutivo, num processo de crescimento dentro dos evangelhos, nas palavras de Jesus, no ensino moral de Jesus. E aí olhamos o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que abre aquilo que chamamos de Sermão do Monte, que começa com as bem-aventuranças e vai pelo capítulo 6, pelo capítulo 7, com diversos outros ensinos, que todos eles chamamos Sermão do Monte. Solicitude pela vida é um dos ensinos, ensino aos discípulos, ensino sobre a prece, sobre a esmola, sobre o jejum, ensinos sobre os juízos temerários. Ali encontramos, nesse sermão, a moral do Cristo estabelecida. Fazendo correções daquilo que era necessário, quando ele dizia, ouviste o que foi dito, trazendo aquilo que já foi ensinado. Por exemplo, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas depois ele usava de uma conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Quando usamos uma conjunção adversativa, é para dizer que vamos mudar o rumo da conversa. Você conhece o José das Couves? Conheço, mora ali na rua tal, gente boa, mas aí é o que eu penso a respeito dele. E Jesus disse, ouviste o que foi dito,
Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, diz ele, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, para que sejais chamados filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz com que o seu sol cresça sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se fizerdes somente, pois se amardes somente aqueles que vos amam, que fazeis demais? Não fazem assim os publicanos? Se saudardes somente os que vos saúdam, que fazeis demais? Não fazem assim os gentios? Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ele ensinava. E nessa passagem diz ele, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, corrigindo uma frase que dizia, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. E depois do porém, ele muda uma coisa só. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ele não muda o amarás ao teu próximo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. O próximo, 15 minutos? 16? O próximo, ele não tira o amar. Amarás o teu próximo, continue. Porém, ele diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Aquilo que era aborrecerás o vosso inimigo, ele diz, amai os vossos inimigos. E aí vem-nos uma pergunta. Por que amar ao próximo? Pode ser no futuro, porque o verbo está amarás, isso é futuro. E quando ele se refere ao inimigo, ele usa no imperativo afirmativo, amai. Quando eu uso o imperativo afirmativo? Quando é uma ordem, ou quando é um pedido tão forte que é ordem, como o pedido de esposa, por exemplo. É sempre uma ordem. E ai de nós se não atendemos. Mas vejam, por que então amar ao próximo pode ser no futuro e o inimigo é um imperativo afirmativo? Alguém aqui é inimigo do Epaminondas José da Silva Antunes? Eu falei rápido. Alguém é inimigo do Epaminondas José da Silva Antunes? Ninguém aqui é inimigo dele? Por quê? Porque não conheço. E é exatamente isso. Só é amigo aquele que, só é inimigo aquele que um dia foi amigo. O inimigo é um amigo que eu perdi. Por isso, obrigado a amá-lo. Obrigado a trazê-lo de volta. O próximo, estamos juntos. O próximo, amarás o teu próximo. Hashtag estamos juntos. Não tem problema. Mas o inimigo não. É um amigo perdido. E Kardec nos traz uma aula sobre o sentimento que se tem à chegada de um amigo e do inimigo. E explica-nos que amar o inimigo não é ter para com ele a mesma sensação de alegria e aconchego que se tem com o amigo, mas é não fechar as portas para o refazimento daquelas relações. E aí entendemos então o porquê amai os vossos inimigos. E assim ele trabalha, dando-nos ensinos de crescimento. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. E sempre que ele apontava algo na lei que não estava condizendo com a realidade, ele apresentava algo melhor. Ele não só criticava, ele apresentava soluções. Por exemplo, quando disseram e acusaram os seus discípulos de colherem espigas no sábado. E ele diz, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Ele corrigia. Comeram sem lavar as mãos. O mal maior que faz ao homem não é o que lhe entra pela boca, mas o que dela sai, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então ele trazia novos ensinos, à medida que aqueles ensinos anteriores já deveriam estar em desuso. Porque a evolução acontece. Novas coisas, como lá no prefácio diz, restabelecer todas as coisas é necessário. Ou seja, novas coisas vão surgindo.
e dando um verdadeiro sentido, que Jesus disse, dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento, que era menos forma e mais essência. E depois nos traça um roteiro evolutivo. Quando ele começa a nos dizer, bem-aventurados. E nesse bem-aventurados ele coloca 7 bem-aventuranças. Depois ele coloca mais 2 bem-aventuranças. 9. 7 mostrando-nos uma escala evolutiva de virtudes. E 2 falando de perseguições. As 2 últimas. Ele apresenta-nos 7 elementos de virtude. E não aleatoriamente. Cada um colocado no ponto exato que deveria estar. Como a nos dizer que sem esse degrau eu não chego no outro. Colocando-nos que cada uma das bem-aventuranças tratava de uma virtude que era a base para a seguinte. Não conseguiríamos a seguinte se não vivêssemos aquela anterior. E nesses degraus, nesses 7 degraus, ele começa no degrau da humildade e vai ao 7º, que é da pacificação. E é interessante, porque no 3º degrau Jesus fala da paz, e no 7º degrau ele fala da pacificação. No 3º degrau ele diz, bem-aventurados os mansos e pacíficos, e no 7º degrau ele diz, bem-aventurados os pacificadores. Ser pacífico e ser pacificador são coisas distintas. Ser pacífico é não devolver o mal. Ser pacificador é devolver com o bem. Ou seja, para que eu pacifique, primeiro eu preciso ter a paz. Então, uma está no 3º, a outra está no 7º. Se eu não passar pelo 3º degrau, eu não chego ao 7º. Porque ninguém dá o que não tem. E começa dizendo, bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Muito bem traduzido por Humberto Holden. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, bem-aventurados os humildes. É o 1º degrau. Não dá para pacificar sem primeiro ter cumprido, ou passado, ou transposto, ou galgado esse 1º degrau. A humildade não é a maior das virtudes, é a mais necessária. Ela é a primeira. Sem ela, nenhuma outra nós conseguimos. Então diz ele, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Céu, plural, céus, não é lugar. Quaisquer lugares, é estado íntimo, porque deles é o reino dos céus. Da mesma forma que no Pai Nosso ele diz, Pai Nosso que estais nos céus, em todos os lugares. E uma vez atingindo a humildade, atingindo pegou mal, uma vez conseguindo, desenvolvendo a humildade, crescendo na humildade, o 2º degrau, a 2ª bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Ali fala-nos o Cristo da resignação. E só um coração humilde se resigna ante o sofrimento. Porque se não tiver a humildade, lamenta o sofrimento. Sente-se vitimizado no sofrimento. Revolta-se pelo sofrimento. Então não é o sofrer, é a didática do sofrimento, e só entende essa didática do sofrimento, só se resigna aquele que é humilde. Porque se ele não tiver humildade, entenderá que Deus está errando. E diz assim, oh meu Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Em outras palavras, por que o Senhor não faz isso com os outros? O coração humilde vai entender. E aí entendemos aqueles seres baluartes do pensamento do Cristo, quando chegavam em um momento da vida, aceitavam as adversidades e as entendia como sendo um elemento de crescimento, porque já haviam desenvolvido a humildade.
porque com um grafite quebrado no lápis, de páginas escritas com nada, Leon Denis diz, precisamos então andar mais rápido, vamos fazer com mais pressa. Em vez de dizer o que todos pensaram. Mas ele não. Isso é que fez com que Francisco de Assis chamasse Irmandor, porque tinha humildade bastante, para entender que não há sofrimento sem causa, e que sofrimento nunca é imposto por Deus, mas sim consequência de tudo que fazemos, das escolhas que fazemos, como as beatitudes também o são. Mas para entender isso, só um coração humilde. Só a humildade desenvolvida permite subir o segundo degrau, a resignação, segunda virtude. 5 minutos para 4 bem-aventuranças, vai. Sendo humilde, resignado, a terceira bem-aventurança, a terceira virtude, o terceiro degrau. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Mansuetude, só um coração humilde e resignado tem a mansuetude. E traz a paz em si. Sendo humilde, resignado e pacífico, quarto degrau. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Um coração que não é humilde, resignado e pacífico, a justiça, na maioria das vezes, é vingança. A pessoa quer impor os seus conceitos e dizendo, dou a quem doer, porque eu sou justo. Pau que bate em Chico, bate em Francisco, não bate em ninguém. Tudo é consequência. Diz o Cristo, se a vossa justiça não exceder a justiça dos homens, que fazeis? Demais. Justiça dos homens é essa ideia de vingança que temos. Se fez, vou fazer, ele mereceu por fazer. Mas não. A justiça está lá no quarto degrau. É a quarta virtude nesse processo de evolução. E só a desenvolveremos se tivermos a humildade, a resignação e a mansuetude. Senão não seremos justos, seremos justiceiros. E uma vez humilde, resignado, pacífico, manso, pacífico e justo, a quinta bem-aventurança, o quinto degrau, a quinta virtude. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Só um coração justo, um coração manso, um coração resignado, um coração humilde é capaz de ser misericordioso. Porque se não tiver essas outras virtudes, essa misericórdia pode ser tendenciosa, pode ser apenas ser bom para poder ter algo em troca. Ser bonzinho, ser exclusivista. E a misericórdia precisa brotar de um coração que é justo. Meu pai, dizia o Cristo, não coloca fardos pesados em ombros fracos. A justiça dá consequência diretamente ligada à causa. Uma causa grave, consequência grave. Isso é misericórdia. Meu pai quer a morte do pecado, mas que o pecador sobreviva, dizia o Cristo. Isso é misericórdia. E uma vez sendo humilde, resignado, manso, justo e misericordioso, a sexta virtude, o sexto degrau desse processo de evolução humana. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus. Como ver Deus? Sendo puro de coração. Mas para ser puro de coração, misericordioso, justo, pacífico, resignado, humilde. Mas como ver Deus? Questão número 11 do Livro dos Espíritos. Um dia o homem verá e entenderá Deus, quando não mais obscurecido pela matéria, o homem verá e entenderá Deus. Quando não mais obscurecido pela matéria, a pureza de coração.
Mas como ver Deus com essa pureza de coração? Prece de Cáritas, conhecem? Como é que ela se encerra? Eu vou dar um tempinho para vocês chegarem no fim dela, lógico, é decorado, né? Como é que ela se encerra? Fazei de nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem. Fazei de nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem. Quem são os espelhos? Nós. Qual imagem é refletida nesse espelho que somos nós? A de Deus. Mas só um puro de coração consegue ver Deus nas pessoas. Porque o que não tem pureza consegue enxergar só a pessoa com seus todos os defeitos. Mas aquele que tem a pureza de coração conhece as potencialidades. E apesar dos defeitos, fita nas possibilidades evolutivas. Vejam, só a pureza de coração vai além dos estereótipos. Só a pureza de coração vai além dos pré-conceitos. E uma vez atingindo essa virtude sexta, o sexto degrau, chegamos no sétimo. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Para ser pacificador, puro de coração, misericordioso, justo, pacífico, resignado, humilde. Senão, não consegue se pacificar, porque ninguém dá aquilo que não tem. E só se adquire a condição de ser pacificador aquele que angaria todas essas virtudes. 7 degraus, 7 dias da criação. Simbólicos. Tudo no Cristo é simbólico. Perdoar 7 vezes? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por que 70? Porque 70 foi a imposição feita por Lameque a si mesmo, lá no Velho Testamento. Quando Lameque assassina uma pessoa, e ele diz, Caim foi homicida, e 7 vezes foi punido. Lameque foi homicida por segundo, 70 vezes 7 deve ser punido. E por 70 vezes 7 é a punição, 70 vezes 7 é o perdão. Jesus conhecia o Velho Testamento como ninguém. Nada nele era aleatório. Nada era aleatório. O 70 não veio do nada, porque 70 era o máximo da punição. Qual é o máximo do perdão? O máximo da punição. Quantas vezes punir, quantas vezes perdoar. Simbólico. E nesse simbolismo serão chamados filhos de Deus. Quem foi chamado filho de Deus? Filho de Deus. O Cristo. Ele foi o Filho de Deus, porque ele foi o pacificador. Era puro de coração. Escolheu 12 homens, os melhores da Palestina, os melhores de Israel. Um negou, um traiu, e 9 fugiram quando ele foi preso. Tudo gente boa. Mas ele enxergava o potencial de cada um deles. Que Dona Ivone Pereira, no livro Cânticos do Coração, nos mostra a vida desses apóstolos, depois de seguir ao Cristo. O quanto eram homens de fé. Ele era puro de coração. Apesar de defeitos, ele enxergava o potencial de virtude em cada um deles. E ele era misericordioso, manso, pacífico, justo, manso, resignado, humilde. Por isso ele foi chamado Filho de Deus. E depois do ápice dessas virtudes, é que vem as 2 bem-aventuranças de perseguição. Em outras palavras, para ser perseguido por causa do Cristo, tem que ser bom demais. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e vos injuriarem e disserem calúnias contra vós por causa do meu nome. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é a recompensa que vos espera nos céus. E quantos já querem ser perseguidos?
Como nos fala que certa vez uma senhora chegou ao Chico, e já estou terminando 5 minutos, eu estou naquela do Quincas, já estou terminando, 20 minutos. O Quincas falou aqui mais cedo sobre isso. Aliás, o filho caçula dele. Então, vou seguir a ideia do filho caçula do Quincas. Mas vejam, ali, nesse momento de perseguição, diz a senhora para Chico: Chico, eu fiquei sabendo quem eu fui numa das minhas encarnações. Lá na época dos cristãos nascentes, primitivos, eu fui uma das cristãs que foram devoradas pelos leões nos circos de Roma. Chico, você, muito mais evoluído do que eu, deve saber quem você foi. Saber, eu até não sei, teria dito ele. Eu desconfio que eu devo ter sido a pulga do leão que te comeu. Em outras palavras, desce daí. Para ser perseguido por nome do Cristo tem que ser muito bom. Já tem que ter atingido a pacificação. E aí nos perguntamos que degrau nós estamos. E aí cada um segue o seu ritmo. Segue o seu crescimento. Se não estiver em nenhum degrau, caminha para o primeiro deles. Se já estiver no primeiro, fortalece nele e vai para o segundo. Se estiver no segundo, assim vai. E se estiver no sétimo, acorda porque está sonhando. Porque ainda não somos pacificadores. Ainda precisamos mais e mais de processos refazedores que nós chamamos de reencarnação. Que nada mais são do que processos de refazimento. A reencarnação nunca é uma punição. Ninguém reencarna para sofrer, só se reencarna para crescer. Porque essa é a justiça de Deus, que está na questão 173 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta em que se fundamenta o dogma da reencarnação. E aqui abro um parêntese. Foi dito aqui, dogma em francês vem da palavra dogné. Dogné significa verdade incontestável. Dogma, na nossa tradução, significa verdade indiscutível. Incontestável, sim, indiscutível, não. Por isso que dogma como verdade indiscutível é de fé, é imposição. Então, quando se colocou no Livro dos Espíritos qual é a verdade, onde se fundamenta o dogma da reencarnação, perguntou-se onde se fundamenta a verdade da reencarnação. Porque ela é incontestável e pode ser discutida, mas é incontestável, porque é verdade, mas é discutível. Diferente do que nos fala João Maia no livro Pequeno Dicionário Católico, que traduz dogma como ponto fundamental de uma doutrina, indiscutível, passivo de heresia quem dele divergir. Mas para o francês, dogné significa verdade apenas incontestável, ou seja, ela é verdadeira. Embora possa se discutir muito até nela chegar, mas ela é verdadeira. Então, por isso está colocado na questão de número 173, onde se fundamenta a verdade, o dogma da reencarnação. E a resposta foi, na justiça de Deus. Pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. A reencarnação sempre será uma oportunidade redentora, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de continuarmos o nosso processo evolutivo, tendo as palavras do Cristo como elementos fundamentais do nosso roteiro, do nosso caminhar, do nosso evoluir. Como bem está na letra de uma das músicas belíssimas do movimento espírita, de autoria do Gladstone, que foi muito bem musicada por Tim, que se chama Luzes da Luz. E lá, no final da letra, diz, luzes perdidas, serenai, eis o roteiro, segue Jesus. Esse é o nosso roteiro, para a evolução. E o Jesus nós encontraremos forte nos evangelhos. Mas é preciso que abramos não só nossa mente, mas abramos o nosso coração. Como naquela letra de música de José Ramalho. Aliás, cantada por José Ramalho, chamada Cidadão. Quando no final da letra, ele dizendo que construiu um prédio, mas não podia olhar para o prédio, que as pessoas questionavam se ele estava ali admirado ou querendo roubar. Ele ajudou a construir uma escola e a filha dele não podia estudar naquela escola, porque criança de pé no chão, aqui não pode estudar.
Depois ele fala que ajudou a construir uma igreja. E diz ele: pus o sino e o badalo, enchi as minhas mãos de calo. Mas foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixa de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu que criei a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje, os homens criaram asas, e na maioria das casas, eu também não posso entrar. Abramos as nossas casas, para que o Cristo, nelas, faça morada. Que Deus nos abençoe.